Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 2. E a palavra que Deus colocou no meu coração, estamos numa conferência, então eu queria que você também tivesse aí o seu caderno que você recebeu da conferência para você anotar, porque a gente esquece mesmo. Então, eletronicamente, que você anote, ou você possa anotar no caderno. Mas Marcos, capítulo 2, Evangelho de Jesus, um texto muito conhecido. Capítulo 2, de 1 a 12, Jesus em Cafarnaum. E aí vamos ler e depois voltar para esse texto. E aqui nós vamos refletir, tirar alguns princípios. Diz assim, eu vou ler na NVI, eu não sei qual é a sua tradução, mas aí na sua Bíblia digital ou impressa, Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Verso 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, palavra de Jesus, filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali, mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim, está blasfemando? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, percebendo logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou levante, pegue a sua maca e ande? Verso 10, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, todos juntos, nunca vimos nada igual. Papai do céu, obrigado por esta noite linda, obrigado porque o louvor subiu, a unção do Senhor desceu sobre nós, nessa atmosfera incrível na tua presença. Seja bem-vindo, Espírito Santo, entre nós. E agora, Pai, nós recebemos desta palavra rema. Ó Deus, a Bíblia é um livro antigo, mas nunca contém uma palavra velha. Ela é sempre uma palavra nova. Espírito Santo, use a minha vida para entregar pães frescos ao teu povo nesta noite. Abençoe todos que estão online, todos que estão aqui no presencial, nesta primeira plenária desta conferência, que o Senhor assim fale conosco. Que a tua palavra não volte vazia. Use esse pobre pregador, pecador, mas teu servo, profeta do Senhor, para ministrar uma palavra que produzirá frutos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Uma nova igreja para o novo tempo. Você pode dizer isso comigo? Uma nova igreja para o novo tempo. A igreja viva tem apenas 12 anos. E o próprio nome diz, e você nunca pode ser um antagonista desse nome que vocês receberam, o nome da igreja é Viva. Então, toda vez que você fala o nome da sua igreja, você está trazendo à existência a vida sobre a morte, a vida sobre o pecado, a vida sobre o mundo, a vida sobre a mesmice, a vida sobre aquilo que o mundo quer matar, roubar e destruir. Então, ao declarar isto, é maravilhoso. E vida tem a ver com movimento, vida tem a ver com algo que tem um propósito, um destino. Então, a igreja jamais pode ser um lugar de coisa velha, um lugar de olhar para trás, um lugar de achar que Deus já deixou milagres no passado, nada disso. É vivo, é para hoje, é para agora, é em direção ao futuro. O melhor lugar para se viver
é no presente com direção ao futuro. O pior endereço para se viver é o passado, porque justamente ele não volta mais atrás. Então, que você seja um filho desta casa, que está aqui nesta conferência, para, de fato, olhar do presente para o futuro. Como eu sempre falo, a igreja não é o ponto de chegada, mas de partida. Partida para onde? Partida para o meu chamado, para a minha missão, com os meus dons, com os meus talentos. Isso aqui é uma beleza. Há, neste lugar, todos os dons de governo, e vocês aqui já têm uma liderança estabelecida pela beleza dos 5 dons de governo de Efésios capítulo 4, mas ela também tem todos os dons de serviço, que está em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, em Efésios capítulo 4, tem os dons manifestacionais do Espírito Santo, porque quem tem Jesus não tem falta de nada. Então essa igreja plena é uma igreja saudável, não é perfeita porque você está aqui, porque o Renato e a Priscila são os pastores. Então é por isso que ela não é perfeita, mas ela segue o perfeito. E aí nós vamos avançando. Só que esta igreja, mais do que nunca, que é uma igreja que vive para esse novo tempo, através de um novo começo, ela precisa tirar os olhos dela mesma. Porque, deixa eu fazer uma pergunta, olha para cá, quem está aqui que tem certeza da sua salvação em Jesus? Amém. Tem uns 2 ou 3 que ainda não tem, mas no final eu faço um apelo evangelístico. Se você levantou a mão, a minha pergunta é muito simples. Por que você está aqui ainda? Você foi salvo e continua aqui? Um mundo cheio de pecado, cheio de guerras, cheio de corrupção. Você poderia ter se convertido e ter sido abduzido para o céu. A razão por que você está aqui é porque você tem uma missão. É porque você tem um propósito. Dos 5 propósitos bíblicos que Deus nos deixou na grande comissão e no grande mandamento através de Jesus, dos 5, só um tem prazo de validade. Adoração, que acabamos de fazer aqui com louvor, vamos fazer por toda a eternidade. E, na verdade, aqui é só um ensaio. Ingrid, foi só um ensaio. Só um ensaio. Aqui ainda não é o perfeito. Imagina, quando vier o perfeito, o ensaio já foi maravilhoso. Comunhão. Vamos ter aqui, vamos ter na eternidade, com Deus e com os irmãos. Discipulado. Aqui na eternidade. Vamos aprender de Deus por toda a eternidade. Agora vemos por espelho, enigma, mas um dia veremos face a face. Não é? Aleluia. Também, quando nós pensamos na comunhão, aqui na eternidade. Mas o serviço, aqui na eternidade. Vai pensar que você vai ficar no céu só sentado numa nuvem? Não. Esse mundo aqui, ele foi feito por Deus. Tem um DNA de Deus em tudo que está aqui. Agora, o pecado do homem atrapalhou tudo. Mas virá o tempo no perfeito em que não vai ter pecado lá. E aí na redenção vai ser maravilhoso. Só não vai ter o pecado. Então, esse mundo reflete um pouquinho do que vai ser a glória. E aí você não vai ficar lá lustrando nuvem, nem tocando harpa. Vai ter muito trabalho e por toda a eternidade. Então, os propósitos de Deus que a igreja vive na terra, vai viver no céu. Agora, missões não. Missões não está na base do Kairos nem do Aion, está na base do Cronos. E o cronômetro está passando, porque sabemos que Jesus está às portas. Amém ou não amém? Maranata, vem Jesus. Então, a igreja não é o ponto de chegar. A igreja é a única instituição que existe para os seus não associados. Você não pode vir do mundo, chegar na igreja e falar, cheguei. Agora, louvor hoje foi nota 8. Pregador, fora, 6. Não, querido, não é sobre você. Não é sobre o que você acha, o que você pensa. Se você não gostou do louvor hoje, o problema é seu, não era para você. Se você não gostar da palavra, fala com o Senhor dela, porque eu recebi um convite que foi orado, eu orei para trazer uma palavra para cá, e é uma palavra bíblica, viva e eficaz. Então, se você não gostar também, fala com o Senhor da palavra.
Porque a igreja não é lugar de eu dar nota, é um lugar de eu orar e dizer: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir. E é um lugar de eu abastecer para que eu possa voltar, porque eu venho à igreja 2, 3 vezes por semana, mas eu vivo 24 horas por dia, na escola, na sociedade. Então, por isso, a igreja não é um lugar que eu chego, é um lugar que eu reabasteço, que eu vejo meus irmãos e que eu volto para cumprir o meu chamado. Irving McManus, ele disse: o propósito da igreja não pode ser a sobrevivência, ou mesmo a prosperidade, e sim o serviço. Estamos aqui para servir, é um propósito de Deus. Então, que cada vez que você for ao seu pequeno grupo, participar de uma celebração, você tem que ser missional. Estamos aqui por uma missão. E vai chegar o dia que essa missão vai acabar. E aí sim, eu vou viver eternamente no céu para os propósitos de Deus. Mas enquanto que ele não vem, nós vamos. E aí a gente olha a situação do mundo e quase que bate um desespero. Eu selecionei alguns recortes da situação do mundo. Passa rapidamente aqui para mim. Só algumas coisas que a gente vê esses dias. Diário do Vale. Primeira igreja luciferiana do Brasil fica no sul fluminense. Eu levei um susto. Você sai à beira da Dutra, indo para o Rio de Janeiro, em Itatiaia. É um templo mesmo. Foi feito para essa igreja. Toda pintada de preto, bem pesada. Aqui, pode passar. Rio Grande do Sul receberá o maior santuário dedicado a Lúcifer no Brasil. Você acompanhou por isso deu uma polêmica, porque foi logo depois da tragédia das enchentes, e aí, depois de tanta situação, até o Ministério Público interviu e está suspenso isso. Mas alguém tomou essa iniciativa. Próximo. Santuário, interdição da justiça e polêmica da cidade sobre esse santuário, entre aspas, né? Pode passar. Próximo adversário do Cruzeiro faz pacto para evitar rebaixamento. O Brasil recebeu chocado Atlético do Paraná para sair do rebaixamento, chama os torcedores para fazer um pacto com o inimigo. Pode passar. Significado por detrás do clipe macabro de Anitta e o The Weeknd. Pode passar. Chamou muito a atenção essa semana. E ainda deu o nome de São Paulo, foi lançado no dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante, e também chamado das Bruxas. Pode passar? No Rio de Janeiro, Madonna beijou homens e mulheres, flertou com Jesus, simulou sexo de todo tipo para 1 milhão de pessoas. Uma mulher internacional vem no Brasil e faz isso. Queridos, olhamos tudo isso, nenhuma dessas matérias são matérias fake news, não tem nada antigo e tudo aqui dentro do nosso país. Aí olhamos isso e podemos falar, mas será que tem solução? Será que tem jeito? Vivemos num mundo caído pelo pecado. Isso não pode nos gerar medo, isso não pode nos paralisar, mas isso tem que nos gerar reflexão, oração e entender que nós estamos vivendo um novo mundo. Eu posso olhar sobre isso e achar que não tem jeito mais, ou também achar que isso reflete todo um lado só negativo da sociedade. Não. Mas todas essas matérias refletem uma coisa: espiritualidade. E o que mostra? O inimigo, às vezes, nos diz, somos chamados a fazer um evangelismo, dar uma Bíblia para alguém, fazer um culto numa praça, chamar alguém para ir na nossa casa, vir na igreja, e vem, parece que uma voz dizendo: as pessoas não estão interessadas. As pessoas não querem saber sobre a fé.
é mentira do diabo. Se as pessoas não tivessem interessados no espiritual, nenhuma dessas notícias teria acontecido no nosso país. Os livros que mais vendem no Brasil são livros de espiritualidade e de autoajuda. As pessoas não estão interessadas, as pessoas estão desesperadas por algo que lhes traga sentido, valor, propósito. Por que o filme A Forcha é o filme mais visto do ano no país? Um filme evangélico, um filme cristão. Então, toda vez que o diabo vier dizer que não estão interessados, é mentira dele, é porque ele já perdeu, só que ele quer que a igreja acredite que as pessoas não estão interessadas, para que ele possa usar esses meios aqui para matar, roubar e destruir. Toda vez que o Espírito Santo trouxer a sua mente alguém, não desista dessa pessoa. Na sua família, no seu meio social, na sua escola, na sua universidade. Persista, insista, ore, não desista dessa pessoa. Não perca nos dias de trevas o que Deus te deu na luz. Quando a gente olha para situações como essa, nós temos que lembrar o que aconteceu com Simão Pedro. João capítulo 6, verso 68, o Senhor fala da realidade e ele diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então não deixe que as notícias do mundo, que vêm fruto de uma ignorância, que vêm fruto de um desespero, quando você vê notícias assim, o seu coração tem que se encher de amor. O seu coração tem que se encher de compaixão. O seu coração tem que ser igreja mais do que nunca. O seu coração tem que ser missional mais do que nunca. Só que às vezes, gente, os crentes se enchem de ódio. Os crentes querem distância. Os evangélicos querem viver nas suas bolhas. Não, o mundo está doente mesmo nos seus delitos e pecados. O mundo jaz no maligno. Quando a gente vê isso, isso é só o mundo sendo o mundo. Mas por detrás disso tem pessoas. Pessoas que estão iludidas, pessoas que estão enganadas, pessoas que muitas vezes foram abusadas em igrejas, pessoas que foram desiludidas por promessas religiosas ou de cunho de alguma coisa que usou a fé cristã da forma errada. Então, o nosso coração é entender para onde iremos nós, Igreja Viva. Vamos para Jesus, vamos para a palavra, vamos para onde tem segurança. Jesus é o soberano Senhor e Ele está no governo de tudo e de todos. Não há dor que tenha batido em qualquer um de nós que primeiro não pegou o coração do Senhor. Uma vez eu vi um teólogo liberal no Brasil dizendo, quando aconteceu o grande terremoto no Haiti, ali por volta de 2010, 2012, e ele escreveu um texto dizendo: onde estava Deus quando aconteceu o terremoto do Haiti? Querido, Deus estava no mesmo lugar quando ele viu o filho dele morrendo na cruz do Calvário por mim e você. Deus estava chorando. Quando tem guerra, quando tem tragédia, quando Deus olha essas coisas, queridos, Deus não tem ódio no coração, Deus não quer mandar essas pessoas para o inferno. O coração de Deus chora, mas se enche de amor. Querida igreja, o nosso coração tem que ser o coração do mundo, dos homens, do religioso, ou o coração de Deus? O coração de Deus. Se o amor à oração não ganhar, quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Mova-se por fé, nunca por medo. Esta igreja conta com você para essa missão. O mundo não vai melhorar por si. O diabo não vai se converter. O mundo não vai melhorar. Mas o amor de Jesus continuará ganhando, um a um. Como ganhou você, como ganhou a mim. Como ganhou você, como ganhou a mim. Se houve solução para você, tem solução para o pior pecador. Paulo não se considerava melhor do que ninguém. Paulo disse: de todos os pecadores, eu sou o principal. Por quê? O apóstolo Paulo era um homicida. Ele assassinou pessoas. O apóstolo Paulo não fez um trabalho religioso. O apóstolo Paulo matou, assassinou pessoas.
O apóstolo Paulo consentiu com o assassinato de Estevão na frente dele. Então, diante disso, se Jesus o achou, Jesus o perdoou, ele disse: eu vou atrás agora de todos, mas não para matar, mas para transformar em extraordinários discípulos de Cristo. Pega o seu dedinho e fala assim: dos pecadores, eu sou o principal. Que às vezes a gente departamentaliza. Não, eu não me prostituí, eu não matei, eu não roubei. Você sabe a única coisa que você precisa fazer para ir para o inferno? Nascer. Nascer. O dia que você nasceu, foi concebido pela carne, pelo pecado. Então o seu destino era a morte. Mas Deus entrou na sua história, perdoou os seus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida, e a partir daí você saiu das trevas para a luz, e Ele te deu o Espírito Santo dentro de você, deu para você dons, dons de serviço, dons de governo, deu para você dons de sinais, deu para você filiação, você passou de criatura para filho. Mas você não pode se tornar um orgulhoso por causa disso. Você não pode se achar melhor do que os outros por causa disso. Nós continuamos seguindo Jesus de Nazaré, o homem da bacia e da toalha. Uma das coisas que me aproximou meu coração ao coração do Renato é a simplicidade dele. Porque eu conheço pastores nesse país inteiro, em muitos lugares do mundo. Tem pastor que a igreja chega a 500 membros, ele já não fala com ninguém. Ele já se acha sócio de Deus no seu poder. Não é? Não, gente. Quanto maior cresce o rebanho, mais vem a influência, mais temos que olhar para a cruz, para a bacia e para a toalha, para o servo sofredor. Pastores não devem ser conhecidos pela prosperidade, pastores devem ser conhecidos pela generosidade. Sabe por quê? Porque 2 Coríntios capítulo 2, 14, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Não é uma fé triunfalista, queridos. Fé triunfalista é aquele pastor que prega que crente não fica doente, mas ele usa óculos. Né? Querido, se eu uso óculos, eu posso estar com o meu corpo 100%, mas os meus olhos têm algum tipo de enfermidade. Isso é normal, porque nós temos um corpo justamente finito para a gente desejar o infinito da glória de Deus. Então, uma fé triunfalista é aquela que crente não fica doente, que a gente não entra em depressão, se foi em terapia está em pecado. Essa é a doutrina de triunfalismo. E não foi nada disso que Jesus ensinou para nós. Nós temos uma fé triunfante. Nós somos o povo que nunca vai morrer. Então nós temos que conviver com pessoas que nunca vão viver. Pegou? Temos que, com isso, entender que não é que existe uma possibilidade da gente ter a vitória. Nós já somos vitoriosos. Vitoriosos em Cristo. Deus não deve nada para nós. Tem uma canção muito linda. Nós não estamos atrás das bênçãos. Em Efésios 1:3 diz que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção. Então você não veio nessa conferência para ser abençoado, você não vem no culto para ser abençoado, você já é. Você vem para reabastecer a sua fé, para ter comunhão coletivamente em adoração com Deus, com a igreja, uns com os outros, para receber um comissionamento para missões, para ação social, para trabalhar, para servir. É para isso que nós somos igreja. Não para receber bênção. Uma vez eu estava no Rio Grande do Sul, você vai acreditar porque eu vou te contar, era pastor lá, terminou o culto, eu desci ali pela escadinha, estava ali, chegou uma irmãzinha, pastor, o senhor poderia orar por mim? Eu falei, claro. Eu orei, terminei de pregar, ela, quanto que é, pastor? Eu falei, como assim? Não, quanto é? Porque lá na minha igreja, a oração coletiva é de graça, mas quando é individual, sempre pede uma oferta. É muito
muita loucura que a gente vê em nome de Deus. E temos que manter a sanidade, primeiro, para que a gente cumpra o nosso chamado, mas para a gente diminuir um pouquinho esse mau testemunho que muito tem sido dado. Então, nós não temos uma fé triunfalista, nós não temos uma fé mercadológica. Isso aqui não é um supermercado da fé, onde a gente vem, paga por uma bênção e volta para uma vidinha. Isso aqui é uma família espiritual. É uma igreja, é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. É um lugar onde eu recebo a palavra da fé, onde eu vejo meus irmãos, onde o irmão mais novo honra o irmão mais velho, onde o irmão mais velho promove o irmão mais novo, onde a gente diz coragem, tem de bom ânimo, vamos. Mas no meio de tudo isso, você tem que colocar Jesus no centro. A Leila diz sempre, ou Jesus é tudo na sua vida, ou Jesus não é nada. Se Jesus não for o centro, as coisas não vão funcionar. Então, diante desse mundo que mudou e vai continuar mudando, abrace duas certezas absolutas na sua vida. Primeiro, que a palavra permanecerá. O mundo vai continuar mudando. Tecnologia, inteligência artificial, neurotransmissores. A gente não sabe mais o que está comendo. Mas nós sabemos, os céus e a terra passarão, mas disse Jesus, as minhas palavras jamais passarão. Isso é âncora para a alma, isso é coluna. Então onde você vai se pegar? No mundo instável, no novo mundo, nesse novo começo, a velha, antiga promessa nos sustenta, vai passar tudo. Queridos, Jesus, Deus, não criou nenhuma cidade, nenhum país, nenhuma divisão geopolítica no mundo. O Senhor criou a igreja. Você pensa, Deus não criou nenhum país, nenhuma cidade, nenhuma ONG, ONU, União Europeia, governo, nada disso. O Senhor criou duas famílias, sua família biológica e a família espiritual. Só. E por isso as duas são tão atacadas, são tão mal compreendidas, mas são essas duas que serão a gente trazer Jesus de volta à terra. São essas duas que serão instrumento de transformação. Tira a família biológica e tira a família espiritual, a igreja do mundo. Isso aqui vira um inferno. Por isso que é tão atacado e por isso que você tem que cuidar tão bem. Então, cidade é coisa dos homens, mundo dos homens, e por isso passará. Nos tempos de Jesus, Roma era um império. Hoje, o que é? Uma cidade suja. Com centenas de igrejas e fechadas. Fechadas. Só museus e monumentos. A igreja tem que crescer. Crescer porque ela tem uma palavra. E a outra verdade, para você vencer sempre nesse novo mundo, é que a igreja prevalecerá. Mateus 16, 18. Toda vez que você vê tanta tecnologia, tanta modernidade, lembra que a igreja existe porque foi uma palavra profética rema liberada sobre ela. Vamos ler juntos? Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Não, por quê? Porque Jesus estabeleceu a sua igreja. Coloca uma foto aqui. Sempre quando eu vou à região, queremos que logo Israel possa vencer os seus inimigos terroristas para que a gente possa voltar e ir lá. Mas quando eu e Leila vamos lá, a gente gosta muito de visitar, e alguns de vocês já foram, uma das nascentes do Rio Jordão, lá em Bânias, ou Cesareia de Filipe dos dias de Jesus. Região que hoje está dentro de Israel, mas nos dias de Jesus não era a província da Judéia, que a capital era Cesareia Marítima, mas era a província da Síria. E neste lugar, aquilo ali é uma antiga pedreira, e já nos dias de Jesus era um lugar de culto religioso, e é um lugar cheio de história religiosa. Antes de ter Israel, os cananitas adoravam Baal aqui e sacrificavam a Moloque. Depois vieram os gregos e adoravam o deus Pan,
e por isso sacrificavam também crianças. Depois veio o Império Romano e ali tinha um templo, adoração a César. Os restos arqueológicos estão lá para provar. Aí Jesus andando por esse lugar com os seus discípulos, ele olha para eles e diz: o que dizem que eu sou? E aí olha para Pedro, aquele humilde pescador: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ah, não é você que está falando, mas essa palavra vem do Senhor, e é sobre esta palavra que eu edificarei a minha igreja. Aí é coisa maravilhosa, você volta a esse lugar, e lá realmente continua um sítio arqueológico, não tem igreja lá, porque é só pedra, porque aonde os cananitas edificaram, aonde os gregos edificaram, onde os romanos edificaram, virou pedra, virou ruína. Mas como Jesus não edificou como os homens, em cima de religião, Jesus edificou sobre a sua própria palavra, sobre as pessoas que o seguiam, como Pedro. Por isso, 21 séculos depois, a igreja não está em ruínas, a igreja está cheia. Atos 28 foi só um ponto parágrafo. A igreja viva fazendo essa conferência. A igreja da cidade em São José. A igreja do Senhor Jesus no Brasil e no mundo. É a continuação, é Atos 29, é eu e você. Então a igreja, se ela não deixar Jesus, se ela não deixar a palavra, ela não vai ficar velha. Ela vai continuar sendo viva e sempre terá respostas para o mundo em crise. Sempre terá pães frescos para entregar para o mundo faminto. Sempre dará boas-vindas a um novo começo. Amém? Você diz sim? Então, diante de um mundo cheio de pecados, guarde isso no seu coração. A palavra permanecerá. Ela é martelo, ela é bússola, ela é âncora. E a igreja prevalecerá. Porque a igreja não é de homens, não é de pastores, de bispos, de apóstolos, de denominações. A igreja é de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus. E mais do que nunca, neste tempo, qual é a nossa resposta, Igreja Viva? Não é polêmica, não é ficar brigando na internet, não é embarcar na barca errada. Ame genuinamente as pessoas. Creia no poder da oração e sirva em todas as oportunidades. Faz assim comigo, ó. 3 ações. É mais simples do que a gente pensa. 3 ações. Ame as pessoas. Creia no poder da oração e sirva em todas as oportunidades. O problema é que está esquecendo essas coisas básicas. Tem igreja evangélica odiando no púlpito. Tem igreja que já não ora mais. R.T. Kendall, que foi sucessor de Martin Lloyd Jones na Inglaterra, ele escreveu um livro chamado A Unção. E ele disse um negócio nesse livro que me chocou. Que Deus, porque um tempo Deus tinha a era do templo, depois veio a era da graça e ele estabeleceu o seu espírito conosco, né? Mas vamos dizer, se Deus soberano, se ele quisesse, não nos indica isso, né? Porque daqui agora vamos para a glória, mas se Deus quisesse mudar e inaugurar uma outra era, e não a do Espírito Santo, ele diz no livro A Unção, se Deus tirasse o Espírito Santo do mundo, 90% das igrejas continuariam fazendo o que sempre fizeram. Porque com o tempo, gente, a gente fica bom de marketing, a gente fica bom de performance, a gente fica bom num negócio chamado dança. Cantar, então, a gente melhora cada dia, a gente toca bem, a gente começa a pregar bem, a gente começa a se organizar, só que facilmente a gente começa a fazer isso na força do expertise, da carne, e não da dependência do Espírito Santo de Deus. Então, que a igreja viva em nome de Jesus para um novo começo. Ela, de fato, ame as pessoas, de dentro e de fora. Ela seja, de fato, uma comunidade que crê no poder da oração. E ela seja uma comunidade que, de fato, entenda, que, de fato, sirva, porque nós seguimos a Jesus. E Ele é o homem da bacia e da toalha, o servo sofredor.
coloque Jesus no centro de todas as suas motivações e decisões. Quarto, coloque Jesus no centro de todas as suas motivações e decisões. Queridos, é mais simples do que a gente pode pensar. Os homens querem complicar. As denominações complicaram. A religiosidade complicou. Vamos voltar ao princípio. Amar as pessoas. Vamos crer no poder da oração. Vamos servir-os de dentro e de fora. Vamos botar Jesus no centro. Lembra aquele antigo livro do Sheldon, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quando você estiver numa situação que você não sabe o que fazer, só faz isso. Feche seus olhos e diz, Jesus, o que o senhor faria no meu lugar? Mark Twain, escritor de contos norte-americanos, ele disse o seguinte, eu não estou preocupado com o que você não sabe da Bíblia. Eu estou preocupado com o que os cristãos sabem e não praticam. Então, a maioria das coisas, gente, no fundo, a gente já sabe o que fazer. A questão é que muitas vezes tem um preço. O preço da renúncia, o preço do perdão, o preço da entrega, o preço da vergonha. Rapidamente, nesse texto que nós lemos, eu quero deixar alguns princípios aqui para você, nesses 4 minutos que me restam aqui. Uma nova igreja para um novo tempo. E como o pastor Renato disse que essa conferência ela tem esse chamado também de reafirmar esse chamado para o ano. Uma nova igreja para o novo tempo, como Jesus nos ensinou no Evangelho, ela está voltada para as cidades. Vocês estão em Campinas? Tem que amar Campinas. Jesus, ele podia ficar ali onde está o norte da Galileia. Tem um monte muito bonito chamado Monte Arbel. Hoje chama Monte Arbel. Nos dias de Jesus era as montanhas de Naftali. Mas Jesus escolheu viver em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que tinha endemoniado, que tinha gente doente, como a sogra de Pedro, que tinha coletores de impostos corruptos, mas Jesus escolheu viver numa cidade. Ame a cidade de Campinas, caminhe pela cidade de Campinas, trabalhe pela cidade de Campinas, porque se essa cidade estiver bem, você também vai estar bem. E a igreja prosperará junto com a cidade, abençoando a cidade. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, Jesus escolheu viver dentro de uma Campinas. As igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em números. Então nós temos que amar nossas cidades. Uma outra coisa nesse texto é que a igreja está ativa nas casas. O povo ouviu falar que Jesus estava numa casa. É os pequenos grupos, eu não sei como é que chama aqui, mas se é célula, pequeno grupo, nós chamamos de GDCs. É a segunda asa do avião. Ame vir para a celebração congregacional, mas também participe num pequeno grupo. Às vezes, trazer uma pessoa que ainda não conhece Jesus para a igreja, hoje é mais desafiador do que levar para a sua casa. Então, é um grande ambiente, porque é menos pessoas, é mais acolhedor. Isso já era algo que Jesus fazia, estava na casa. Interessante que o milagre aconteceu na casa, mas as pessoas estavam lá por um outro motivo, pela palavra de Deus. Terceiro, segue o paradigma integral do Evangelho. A gente não tem que escolher, vou curar fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Não. Jesus disse, o que é mais fácil? Curar os pecados ou curar fisicamente? Nós somos o povo que crê na cura. Nós temos um dos atributos de Deus, ele é o Deus que cura, ele é Jeová Rafá. Então, ore como se tudo dependesse de Deus, trabalhando como se tudo dependesse de você. Nós aprendemos com o Randy Clark aquele lance que é muito interessante. Quando você tem alguém doente, ore pela pessoa. E se a pessoa estiver com dor, eu faço isso, faz isso também.
ora a primeira vez e pergunta, olha, como é que está a dor aí agora? Ó, agora, de 1 a 10. Ah, tá 8. Opa, vamos orar de novo? Depois pergunta, 6. Vamos de novo. Mas Jesus não fez isso com o cego de Betsaida? Ele orou uma vez e perguntou, está vendo alguma coisa? Ó, vejo as pessoas como árvore andando, como vulto. O que Jesus fez? Orou de novo, cuspiu de novo e orou de novo. Querido, olha aqui. Se Jesus orou 2 vezes para o mesmo doente, por que você não pode orar 5? É ou não é? Então, o evangelho integral é natural. Nós não podemos prometer cura, mas nós temos que orar pela cura. Quarto, atua para mudar a realidade das pessoas. Nesse novo tempo, a igreja não pode ser um lugar em que as pessoas ficam 50 anos no mesmo lugar e não têm um testemunho para contar. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. E a gente sabe que essa história chegou até nós, porque naquele lugar, por causa da presença de Jesus, por causa da palavra de Jesus, aquele milagre aconteceu. A igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros. Então nós temos que continuar para esse novo tempo, para esse novo começo, crendo em milagres. Quem crê em milagres aí? Então continue crendo, porque o Senhor não tarda, o Senhor não falha. Queridos, as pessoas, a nossa igreja em São José dos Campos tem uma estrutura fantástica. Você é muito bem-vindo lá, pode ir, vai ser uma alegria receber você. Mas nós estamos muito conscientes que as pessoas não vão ficar na igreja por causa da estrutura. Porque se as pessoas fossem por causa da estrutura, elas iam só para shopping, não iam procurar templo. Elas iam para Disney, não iam procurar igreja. As pessoas podem ser atraídas por uma estrutura, mas elas só ficarão por vidas transformadas. E por último, vamos agir com criatividade diante das barreiras. Por que aqueles homens tiveram uma ideia de entrar por cima do telhado? Porque eles não ficaram olhando para o próprio umbigo, porque eles não ficaram olhando para baixo. Eles levaram os seus olhos para os céus, de onde vem o socorro. Eles só entraram pelo teto porque eles olharam para cima. Boa parte do problema de igreja que não está vivendo para o novo é porque fica olhando para o passado, para trás, para baixo, para o próprio umbigo. Eu sei que grandes coisas estão por vir, que nós estamos indo para a grande colheita, mas para isso é necessário um povo que crê que os céus vão se abrir literalmente, que coisas vão acontecer que não é usual, que não é o padrão, porque Deus quer fazer coisas novas e diferentes. Barreiras vão ser quebradas. Então, vamos avançar. O ministério que nós temos que exercer é um ministério de fé. Como disse Bill Johnson, uma fé prática incomoda uma fé conceitual. Às vezes, tem pessoas que na hora do louvor ficam sentadas, aí vê o outro em pé. Para que tudo isso? Para que levantar a mão? Para que ficar em pé? Outro vê alguém entregando uma oferta especial e fala, para que tudo isso? Vê um filho chamando um irmão de pai espiritual, aí ele se incomoda com a fé prática. Quem se incomoda na hora em que alguém dá uma oferta extraordinária? É quem nunca consegue dar nada. Quem se incomoda quando vê um filho espiritual chamando alguém de pai espiritual? É porque ele é um órfão espiritualmente. Quem se incomoda com um louvor extravagante é quem vive preso na religiosidade. Então, querido, não viva aquela realidade do filho pródigo que não gosta da música do outro. Que você seja livre, liberto ao novo de Deus para viver o novo de Deus. Você crê nisso? Recebe essa palavra da fé? Então vamos viver tudo que Deus tem para nós. Nosso maior empreendimento são vidas transformadas. E que essa casa seja um lugar de inúmeras vidas transformadas. Uma vez chegaram para mim falando, pastor, não se fazem mais igrejas como antigamente. Eu falei, eu sei. Porque não se fazem igrejas para antigamente. As igrejas são feitas para hoje, para o tempo de hoje. Mas para isso
você precisa estar aproveitando cada oportunidade. E aí encerro aqui mostrando uma ilustração. Coloca aqui uma imagem. Quando a gente vai a Israel também, tem esta imagem, que é uma escultura lá em Jope, ali aonde saiu Jonas para ir para Nínive. No porto de Jope, ao lado de Tel Aviv, atual Iafo, tem esta obra de escultura de artista plástico. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um caroço, imita um caroço, e aqui tem uma laranjeira, a laranjeira de Jaffa. Eu e Leila voltamos lá umas 10 vezes, toda vez eu vou lá eu vejo isso aí. Ela nunca morreu, mas ela está sempre assim. Ela só fica assim. Tem um bilhete ali que fica gotejando água ali. Mas você não está aqui só para existir. Essa laranjeira, ela só existe. É uma crítica de um artista plástico israelense dizendo que a sociedade de Israel vive na superficialidade, esquece do que trouxe Israel até aqui. O país próspero que é, mas tem fé, tem oração, tem uma história, tem raiz. Deus não nos chamou para viver suspenso no ar, só existindo. Em João capítulo 15, nós somos chamados, coloca a próxima. É para ser isso aqui. É para ser uma árvore frondosa e que dá muito fruto. Mas para dar muito fruto, para você ser uma laranjeira assim, tem que viver Colossenses 2, 6 e 7. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, como igreja viva, enraizados e edificados na fé como foram ensinados. Quem quer ver enraizado aí? Amém. Então abandone a superficialidade, abandone a vida cristã de só frequentar culto, de só vir ao domingo e viva intencionalmente os propósitos de Deus, a vida de Deus na sua vida, para que de fato os planos e propósitos do Senhor se cumpram, para que você ganhe pessoas para Jesus, para que você discipule pessoas para Jesus e para que você diga sim a tudo que Deus tem para a sua vida. Amém? Recebe essa palavra, seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante.